Atenção! Este é um podcast que trata de muitos assuntos pesados, como estupro, assassinato e violência. Fique atento aos gatilhos. Ele não é recomendado para pessoas que sejam sensíveis a esses tipos de assunto. Obrigada. Ei, investigador! Passa aí pela faixa amarela. Venha entender os assassinatos mais importantes da história. Porque aqui é a cena do crime. Oi, gente! Sejam bem-vindos à Cena do Crime. Esse é um podcast que vai falar bastante sobre os assassinatos no Brasil e no mundo, com bastante responsabilidade, seriedade e dedicação. Eu queria deixar claro que eu nunca participei ou hosteei podcast. Esse vai ser o meu primeiro projeto. Então, se estiver ruim, se estiver bom, eu quero muito que vocês me falem. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês ouçam o nosso primeiro recadinho, que é uma parte importante, porque a gente vai explicar um pouquinho como o podcast funciona, ok? Um beijo, até daqui a pouco. E finalmente chegamos no nosso primeiro recadinho. Eu vou contar para vocês como vai funcionar um pouquinho o nosso podcast. Ele vai ser quinzenal, ou seja, todo dia 1º e todo dia 15 do mês eu vou postar para vocês um novo episódio. Mas é claro que todos os episódios vão contar com a ajuda e a participação de vocês. E o que eu quero dizer com isso? É que as sugestões de pauta e principalmente vocês me contarem o que vocês acharam do episódio vai ser muito importante. Porque como eu já falei por aqui, eu sou nova nesse lance de podcast. Então pode ser que fique muito ruim ou pode ser que fique muito bom. Eu preciso saber de vocês que vão ser o meu termômetro para ajudar a Cena do Crime a ficar muito mais legal do que ela já é. As sugestões de pauta podem ser mandadas para o e-mail cenadocrimepodcast@gmail.com. E as sugestões e o que você achou do primeiro episódio, você também pode mandar para o Twitter, que é o @cenadocrimecast, e para o Instagram, que é @cenadocrimepodcast. Lá a gente vai poder interagir, vocês vão poder ver as coisas que a gente posta nas redes sociais. Temos uma página de Facebook também. E a gente vai poder aí se conhecer um pouquinho melhor. Nós que somos tão investigadores assim, não é mesmo? Estou me sentindo muito investigativa. E que tal a gente agora pular logo pro episódio para saber um pouquinho quem era esse tal de maníaco do parque? É isso, vamos investigar! Eu tô muito feliz de começar essa jornada com vocês. Eu vou tentar ser o mais séria possível, eu vou tentar ser o mais respeitosa possível, porque estamos falando de pessoas, tanto de um lado quanto do outro. Eu espero muito que vocês gostem, de verdade. O nosso tema de hoje é um caso muito falado, um dos casos mais falados no Brasil, que é o maníaco do parque. Esse caso que aconteceu na década de 90 e que parece ser um filme dos Estados Unidos, mas não é. Aconteceu aqui, onde a gente anda, onde a gente trabalha, onde a gente mora. E a gente também tá aqui pra desamericanizar. É assim que se fala? Não sei. Mas estamos aqui pra tirar um pouco dessa coisa de que serial killer só existe nos Estados Unidos. E não tem pessoa melhor pra falar sobre esse assunto, que é a Cláudia Lemes. Uma mulher que é uma ótima escritora, já publicou 6 livros e eu já li Eu Vejo Kate. E posso dizer que se você gosta do seriado You, Eu Vejo Kate é You do além pra mim. Então leiam. E ela é especialista em thrillers e adora true crime também. Então eu acho que vai ser uma ótima pedida pra nós aqui nesse primeiro episódio. E por favor, Cláudia, eu gostaria muito que você se apresentasse pra nós. Mãe, eu não gosto de me apresentar, mas é isso mesmo, eu leio sobre assassinos em série, estudo esse tipo de criminoso há mais ou menos 15 anos já. Eu escrevo livros de suspense, principalmente thrillers investigativos, puxando bem essa parte da investigação da polícia, como é feito, e pesquiso muito sobre o assunto, em cursos que eu já fiz, em um monte de coisa.
E sou presidente da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror também. E é isso, e faço mais um monte de outras coisas. Ah, legal, Cláudia. Eu acho que a gente podia começar realmente falando sobre essa sua vivência e sobre esses seus estudos do serial killer e explicar um pouco da onde vem esse termo e por que eles são tratados como assassinos em série, né? É um termo americanizado que veio dos Estados Unidos, lá do FBI, mas que ao mesmo tempo não é exclusivo dos Estados Unidos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser um serial killer. A grande maioria das pessoas mata por um objetivo, uma motivação, né? Que pode ser dinheiro, ou pode ser o que eles chamam de crime passional, né? A pessoa ficou muito irritada na hora e atacou. Tudo bem, mas o assassino, ele tem em série, ele tem outro tipo de psicologia. A motivação dele é puramente o prazer dele, né? Então eles se interessaram por isso, né? Bem antes de nós e tal, e decidiram, sabe, colocar uma galera lá para estudar esse tipo de coisa. Esse pessoal foi aprendendo também errando, foi aprendendo entrevistando, só com a vontade que eles tinham. O próprio livro e a série do Mindhunter falam muito sobre isso, né? Os livros do Robert Ressler falam muito sobre isso também, né? Então, o que acontece é que isso é bom, legal, você tem um corpus de estudo sobre isso, né? Você tem textos e apostilas e tal, mas, por outro lado, essa coisa da gente associar o assassino em série com um americano, né? Isso já causou problemas. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar, quer dizer, a gente tem dois bem relevantes. O pra gente, né? Que a gente vai falar sobre o maníaco do parque, e essa história do maníaco, né? Essa coisa de não chamar de assassino em série, de chamar de maníaco. E uma jornalista uma vez me falou que isso é proposital. Que eles não gostam que eles falam maníaco, parece que é uma aberração. Parece que é uma pessoa que pirou do nada e fez isso. E existe um distanciamento, né, quando você chama de maníaco e não de assassino em série, porque a pessoa continua pensando que assassino em série é uma coisa de americano. Um outro problema foi em relação a Andrei Chikatilo, que é o açougueiro de Rostov, né, que é um assassino em série russo, e a mesma coisa aconteceu. O filme Cidadão X fala muito bem sobre como isso aconteceu. Então essa coisa do preconceito fez com que esse cara fosse assim, possibilitado de matar várias pessoas, e ninguém meio que queria investigar. Os caras não queriam deixar a investigação fluir, porque eles falavam, cara, mas assassino em série é coisa dos Estados Unidos, é coisa do capitalismo. Mas tem em todos os lugares do mundo, e aquela coisa, quando você tem toda uma forma de investigar, de abordar, de falar sobre isso é muito aberto, é lógico que isso vai se manifestar muito mais na mídia e tal. E em outros países onde isso é meio oculto, não se fala muito sobre isso, ou se usa outras palavras, seja o que for, a gente pensa que a gente está livre disso. E a gente não está mesmo, né? O Brasil teve muitos assassinos em série. Eu concordo plenamente com você e acho uma lástima, infelizmente, o termo serial killer, ele não está inserido, seja como serial killer ou como assassino em série, ele não está inserido judicialmente nas leis do nosso país. Então, o próprio Francisco, que é o tema do podcast de hoje, quando foi julgado por cada crime, né? Por cada vítima, seja as vítimas de estupro ou as vítimas de estupro seguido de morte. Então, ele não foi julgado como um serial killer, assim, ele foi julgado como apenas um assassino. Né? Ele não teve nenhuma patologia, vamos dizer assim, inserida no processo. O maior problema, eu acho, dessa coisa do julgamento, no nosso programa, no meu e da Paula Feb, que é do Serial Chicks, que a gente fala sobre o caso, a gente conseguiu uma entrevista com o juiz do caso, né? O cara que foi o juiz do Maníaco do Parque. E ele fala uma coisa muito interessante lá, que é assim, as nossas leis são boas. O grande problema é a lei de execução de penas, é a parte de, né? Então ele falou, eles conseguiram sentenciar esse cara a 260 e poucos anos de cadeia, de prisão. 268, se eu não me engano, tá? Só que quando chega a parte da execução da pena, ele cumpre 30. Ele sai em 2038. E esse é o tipo de... o que você tá falando em relação a considerar se o cara é um assassino em série ou não na hora desse julgamento é relevante, porque esse é um indivíduo que não vai se
ressocializar jamais, tá? Eles não podem sair de jeito nenhum. Ele vai sair e a primeira coisa que ele vai fazer, voltar a matar. Isso é... Então, assim, não deveria haver, sim, eu acho, mais peso na parte da psicologia, que o pessoal pode argumentar que é subjetiva, né, whatever, mas ela é contundente nessa parte, assim, de estudar aquele crime. Esse cara, ele não matou uma vez numa briga porque ele tava bêbado. Ele sente prazer em matar. Ele vai continuar matando sempre, não importa a idade que ele tiver. Tanto elas como eu fui vítima. Eu fui vítima de um mal e elas foram vítimas de um mal que estava sobre mim. O maníaco do parque se chamava, na verdade, Francisco de Assis Pereira, e ele nasceu lá em Guaraci, no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto, em 1968. Quando ele era criança, ele teria sofrido abusos sexuais, de acordo com ele, de uma tia, e já adulto, passou por experiências homossexuais forçadas com um de seus chefes, ou seja, ele tinha sido estuprado pelo próprio chefe. A personalidade do Francisco, mais conhecido também como Chico, ou Chico Estrela, né? Ele era muito simpático e tinha uma boa lábia. E por que o Francisco era conhecido como Chico Estrela? Porque ele era um patinador habilidoso e adorava se apresentar nos parques da cidade e acabou sendo chamado ali meio que carinhosamente de Chico Estrela. E ele participou de alguns grupos, inclusive, e de alguns campeonatos de patins. Não tô falando de patins de gelo não, tá, gente? Tô falando daqueles patins com rodinha mesmo que você pode usar em qualquer parque. Essa personalidade de maníaco do parque foi criada pela Folha de São Paulo e pelo Estado de São Paulo, que eram dois jornais de grande porte no estado, né? E eles noticiaram em primeira mão os crimes ocorridos lá no Parque do Estado de São Paulo e acabaram transformando eles num maníaco. Ou seja, eles publicaram no dia 8 de julho de 1998 a seguinte manchete: investigadores do caso suspeitam de que 4 mulheres foram vítimas de crime sexual. Polícia acha 4 corpos em São Paulo. Esse Parque do Estado fica ali bem perto de Diadema, tá? É uma das pouquíssimas áreas do município que ainda se encontra a vegetação da Mata Atlântica e tem 526 hectares. Então não é um lugar muito fácil de você controlar ali, né? Mas quando os corpos foram encontrados, algumas coisas foram deixadas para trás, como os resíduos não foram coletados ali no Parque do Estado e, inclusive, outros corpos não foram encontrados, então provavelmente a área não foi amplamente revistada. E o que você acha disso, Cláudia? Você acha que houve algum desleixo, digamos assim, uma palavra meio forte, da polícia? Isso talvez tenha atrasado o reconhecimento do Francisco, né? Eu acho que eu não estudei tanto essa investigação para poder falar com propriedade que houve erro. O que eu posso dizer com segurança é o seguinte: eu vi o que o delegado do caso fala sobre o caso, né? E ele obviamente tenta mostrar uma certa agilidade, uma certa, nossa, a gente fez isso, depois a gente descobriu tal coisa, que é a parte dele, né? Eu acho o seguinte, eu acho que existe... A gente nem pode falar, eu acho que seria muito alienado da nossa parte falar em treinar a polícia né, civil para lidar com assassinos em série, quando ela tá defasada em coisas tão mais básicas do que isso, né? Então o cara não consegue levantar uma digital porque, porra, não tem tempo, não tem equipe, não tem recurso e tal. E como o assassino série, ele não é um problema urgente, né? A gente tem, porra, né? Os nossos índices de criminalidade estão absurdos, a nossa taxa de resolução de homicídio é muito, muito, muito baixa e tal. Acaba ficando esquisito, né? Como a gente estivesse focando num problema muito distante, muito raro, né? Então é complicado. O que eu acho é o seguinte, eu acho que, obviamente, né,
já passou da hora de uma grande reforma na polícia, né? Na militar e na civil, em relação a absolutamente tudo, né? Começando por recrutamento, treinamento, combate à corrupção, tudo, né? Mas eu nem sei se isso é mais possível, para ser sincera, e eu falo isso como uma pessoa que tem membros da família que são policiais. Não é como uma pessoa que está totalmente alheia ao problema, embora eu não seja, tá? Policial. Mas eu acho o seguinte, ele não foi um assassino muito esperto. Cara, ele se enquadra como um assassino misto, porque algumas coisas, como ele sempre repetiu o mesmo modus operandi, como ele abordava as meninas de uma forma muito parecida com o do Ted Bundy, né? Que é usar a lábia. Exatamente, eu achei uma similaridade com Ted Bundy incrível. E pra quem não sabe quem é o Ted Bundy, ele foi um terrível serial killer da década de 70, lá nos Estados Unidos, que estuprava e matava as mulheres. Então ele ficou bastante conhecido também pelo seu modus operandi, que era um padrão, exatamente como o Maníaco do Parque. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Ted Bundy, além dele ser um próximo possível episódio aqui no Cena do Crime, existe uma série na Netflix que é uma série documentário sobre o Ted Bundy, então corre lá pra ver. Tem muitas coisas parecidas, sim, tá? O elemento de usar da simpatia, assim, ele nunca forçou ninguém a ir pro mato com ele, né? O Ted Bundy, a princípio, não chegava forçando ninguém, não apontava a arma. Ele usava aquela coisa da simpatia da pessoa, ele pegava o que a pessoa tinha de melhor, de querer ajudar o próximo, né? Falava, ai, meu braço tá quebrado, você me ajuda, nossa, os meus livros. E ele atraía por esse lado. O Maníaco do Parque, ele atraía a pessoa pela vaidade. E por muito tempo eu julguei muito, né? A gente sempre julga, né? Como é que uma menina entra no mato com um cara desse, né? Assim que eu terminei de estudar essa história, foi exatamente isso que eu me perguntei. Como uma menina entrava no mato com um cara que ela nunca viu na vida? Todo mundo fala, E aí, mas aí depois, quando você vai vendo a situação de muitas daquelas vítimas, elas são meninas de lares de renda mais baixa, coisas desse tipo, e você começa a pensar, porra, às vezes a esperança é maior do que o risco, né? Ela tá disposta a correr o risco, porque vai que ele tá falando a verdade, vai que ela vai conseguir uma carreira sendo modelo e tal. Então puxa pela vaidade, mas também puxa muito pelo desespero, o que é extremamente sádico, na minha opinião. E aí, só pra fechar então tem essa similaridade com o Bundy, tem também a coisa de levar o corpo dela e mostrar a outra vítima, já apodrecendo pra aterrorizar essa menina. Exatamente, E as mordidas. Cláudia, eu concordo plenamente com você. Principalmente essa questão do exibicionismo do Maníaco do Parque, né? O Chico, ele levava as mulheres por um caminho em que elas poderiam ver e assistir o apodrecimento dos outros corpos que já haviam passado pela mão dele. Além, é claro, do canibalismo, o próprio Francisco já confirmou que ele tentava morder as vítimas porque tinha uma vontade enorme por carne humana. E o Bundy dava mordidas tão fortes que uma das maiores provas contra o Bundy foi uma mordida dele nas nádegas de uma vítima, né? Então tem algumas semelhanças, né? Por outro lado, ele tem esse ciclo de, assim, estuprar, matar. Esse é o assassino em série básico, né? A grande maioria age dessa forma. Agora, eu não posso falar com propriedade se houve muito erro ali, mas eu acho que ele foi um assassino fácil de ser pego. Que a sociedade também se cuide, não por afronta. Eu não estou afrontando a sociedade. Que a sociedade se cuide por causa das influências que o mundo está aí fora. Que qualquer um de que está lá fora está sujeito às mesmas consequências piores a qual eu estava preso outra hora. Eu acho importante a gente falar tanto da Selma Ferreira de Queiroz e da Raquel Mota, que foram duas mulheres encontradas ali juntas, foram as primeiras a serem identificadas. As duas, essas duas vítimas mostram realmente como era o modus operandi do Chico. Então vamos começar pela Selma. A Selma, ela era uma mulher que faltava um mês para completar 19 anos e ela foi ali ludibriada, enganada pelo Francisco e levada para dentro do Parque do Estado. A Selma, ela foi violentada e morta por asfixia. De acordo com o próprio Francisco, em alguns casos ele matava para depois estuprar a pessoa, mas com a Selma foi ao contrário.
E os primeiros passos do Francisco vieram desse último assassinato da Selma, que ela foi a primeira mulher a ser identificada e encontrada. Então, de acordo com os parentes da própria Selma, ela tinha sido pedida pela farmácia onde ela trabalhava para comparecer ao exame demissional que ela deveria fazer depois de ela ter sido demitida. E no caminho de volta para casa, a Selma nunca mais foi vista. As investigações perto da clínica em que ela foi fazer o exame, ali no bairro da Liberdade, levaram que ela teria ido até a estação de metrô Jabaquara. E os detetives não sabiam se ela podia ter sido abordada dentro ou fora do trem, mas que com certeza foi ali naquela região. Eles começaram a pesquisar os arquivos e descobriram que em 16 de janeiro uma outra mulher, com as mesmas características da Selma, tinha sido identificada no dia 8 de julho, e também tinha sido encontrada morta no Parque do Estado. E dessa vez seria a Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, vendedora de móveis em Pinheiros. A Raquel, ela morava com a prima no Jabaquara. E os policiais entraram em contato com a própria parente e, de acordo com essa mulher, a Raquel também tinha sido demitida e tinha ido trabalhar até as 8 da noite. A gaúcha, que era uma mulher um pouco inocente, de cidade pequena e tal, contava sua vida inteira para qualquer um que perguntasse. E uma hora depois dela sair do trabalho, ela ligou para a prima na estação Jabaquara, contando que estava sendo acompanhada de um rapaz que a havia convidado para tirar umas fotos. A prima, ela percebeu um certo interesse da Raquel pelo rapaz, pediu a identificação do cara, um crachá ou um RG, e foi aí que um diálogo esquisito se iniciou. Aí a própria Selma disse: uma irmã dele já saiu em uma Kombi levando outras garotas que também vão posar. Os documentos dele, com crachá inclusive, ficaram nesse veículo. Então, por esse motivo, a Raquel e o Chico iam de ônibus para a divisa entre São Paulo e Diadema, onde as fotos seriam feitas. E depois desse relato, a prima ouviu uma voz masculina ao fundo dizendo: não é pra divisa de Diadema, não. E depois de ouvir essa reprimenda, né, com uma voz mais grossa e tal, a prima deu uma bronca na Raquel e falou: sua fria, não vai não. E aí a Raquel falou: ah, não é pra ir? Então não vou. E essas foram as últimas palavras da Raquel, que repentinamente terminou a ligação e não se despediu, e ela nunca mais foi vista. O que a gente pode ver, tanto da Selma quanto da Raquel, é que as duas foram abordadas no mesmo lugar, né? A Raquel, tanto a Selma, foram abordadas ali naquela estação de trem, em Jabaquara e naquela região. E principalmente falando sobre fotos, e isso você vai perceber de acordo com todas as outras vítimas, tanto só do estupro quanto do estupro seguido de morte do Francisco, né? O modus operandi dele é muito característico. Ele trocava o nome algumas vezes, mas normalmente ele era o Patrick, que era um agente, né, de caça-talento, vamos dizer assim, de modelos que deveriam tirar umas fotos no Parque do Estado e que elas deveriam segui-lo e iam ganhar um dinheiro e serem famosas por uma marca de cosméticos e tal. E a mulher enfeitiçada, né? Ela muitas vezes eram umas mulheres que estavam acabando de ser demitidas ou estavam sem emprego ou tinham problemas financeiros. Então elas ficavam maravilhadas com essa proposta e acabavam seguindo o maníaco até o parque. É muito comum o assassino em série ter a área de caça dele onde ele se sente à vontade, né? Mas realmente, aquela coisa, né? O cara se sente tão à vontade que ele vai ficando cada vez mais à vontade, a ponto de ele realmente cometer o tipo de erro que eventualmente leva ele a ser pego, né? Como essa coisa de dar cartão e tal. Tem uma menina que assistiu ao episódio da gente do Serial Chicks e falou que foi abordada por ele. Que era muito comum ele abordar. Deus. E eu fiquei... Nossa, você fica meio sem reação. Ela falou, olha, era um dia chuvoso. Ela descreveu como ela foi abordada por ele. Nossa! E é super sinistro. Eu frequentava muito, onde eu cresci não, né? A minha adolescência foi lá, né? Na estação Jabaquara. Foi bem aí nos lugares onde ele caçava. Eu falei a mesma coisa pro meu noivo. Eu passava ali por aquele metrô Jabaquara. Sempre, Então, assim, não teria acontecido comigo, porque já eu nunca... É engraçado isso, né? Eu tenho uma coisa
esquisita com esse caso, porque eu já fui abordada mais de uma vez quando eu era mais jovem, mais bonita, bem mais jovem, mais bonita, mas eu realmente era muito bonita quando eu era mais nova, e pra trabalhar com agência de modelo e tal, e eu nunca, por um segundo, topei. Eu nunca acreditei e tal. E a última vez, eu nem tava no Brasil, eu tava nos Estados Unidos, eu fui abordada por um homem e uma mulher, com um cartão profissional e tal, e eles me falavam, gente, a gente conversa com seus pais, é super legítimo, a gente mostra pra você, você pode procurar nosso site oficial. Eles eram sérios, e mesmo assim, eu falei, eu não vou. A minha mãe falou, e meu tio, eles falaram, não, vamos, Cláudia, a gente vai com você. E eu falava, não. Sabe, quando você tem uma certa aversão, eu tinha uma aversão a isso, né? Mas lógico que é muito fácil pra mim, que não tava numa situação muito vulnerável na época, negar. Mas a gente bate naquela tecla, né? O que essas meninas, né? Antes de julgar essas meninas, o que elas... Me acabou de ter sido mandada embora, sabe? Então, às vezes, sabe, parece uma solução que caiu do céu, aquela coisa, né? Ele abordou muitas meninas. E algumas caíram na dele e foram com ele. Ele obviamente é um psicopata, né? Essa coisa da manipulação e ele se transformar no que a pessoa quer e o que a pessoa precisa. Isso é o traço clássico do psicopata. Da forma como ele vai ser pra você o que você precisa. Né? Então ele vai conversar com a Isabelle, por exemplo, Isabelle, não sei o que, e aí pelo que você fala, pelo como você se mexe, pelas suas roupas, ele vai falar, ela é assim, então eu vou ser assado, pra complementá-la, e ela vai com certeza. Então também não dá pra julgar muito, né? Exatamente. Depois que o crime da Raquel foi divulgado pela imprensa e a investigação começou a dar continuidade na construção do rosto do maníaco do parque, outros crimes foram descobertos. E como que eles começaram a construir o rosto do maníaco do parque? A prima da Raquel sabia que a menina ela tinha um certo, vamos dizer, biotipo de homem que a atraía. Então, quando ela percebeu que a Raquel estava interessada no Francisco, ela falou claramente, olha só, a Raquel ela gosta de homens morenos, com barba por fazer, cabelos encaracolados, não sei o que, magro e tal. E eles foram montando o retrato falado do Francisco. E se você reparar no retrato falado, posso deixar a foto para vocês aí na descrição, né, com toda a bibliografia, você vai reparar que é realmente o rosto do Francisco. Não é, Cláudia? Eu acho que existem duas coisas aí. Por um lado, né, as pessoas gostam de falar da vitimologia, né? Falar assim, olha, elas eram todas parecidas, eram do mesmo tipo. E algumas pessoas dão um pulo na parte da dedução, né? Como eu vi num documentário da Netflix, né? Que o delegado fala isso. Pra mim, ele deu um pulo que mostra falta de experiência com assassinos em série, né? Com o estudo deles. Que é... Sabe, fazer aquela dedução básica. Porque uma ex-namorada era muito parecida com essas meninas. Parece que ele tá pegando o caso do Bundy, né? Essa falácia do Bundy. Nossa, o Bundy matava. Era sempre a ex-noiva que ele tava imaginando. E eu acho que isso é um pouco... É forçar um pouco a barra. Porque se você pega a brasileira... Nós somos um povo muito diferente, né? Nós temos... mulheres de olho claro, pele bem clara e loiras e tal, mas dependendo da região onde você tá, você vai ter a maior parte da população feminina se parece um pouco. Então eu acho meio esquisito a gente deduzir, sabe assim, a gente dá esse pulo. Eu acho ele um pulo perigoso de deduzir que o cara tava matando a ex, porque pra mim os problemas dele não estão relacionados a ex, a ser rejeitado, são muito mais relacionados àquilo que você falou no começo do podcast, aquela coisa dos abusos, aquela coisa de ter relações homossexuais, sabe assim? A impotência, né? Então, são coisas que pra mim pesam muito mais na parte, se você estiver falando sobre o perfil psicológico dele. Se a gente estiver falando do perfil psicológico do Francisco, a gente pode falar também da parte homossexual da vida dele, que não era assumida. O Francisco, ele era homossexual, mas não assumido, de acordo com uma travesti
que morou com ele numa época, né? Então a gente pode falar também bastante dessa parte, vamos dizer assim, que as pessoas falam que é guardada, né? Porque a pessoa ela é homossexual, ela não vira homossexual. Ele realmente não queria que as pessoas soubessem. Então a gente pode também entrar nesse aspecto de ele, talvez, por se reprimir, ter um certo ódio pela visão feminina. E existe um episódio, né, que ele agrediu uma pessoa, um homem que estava fazendo piada sobre gays. Então isso diz tudo, né? Muito parecido com o Gacy, né? O John Wayne Gacy, que tinha aquela homossexualidade reprimida ao extremo, né? Então isso, né, tudo pesa pra mim muito mais do que achar que foi uma ex-namorada, né? No caso do Bundy é a mesma coisa, né? Nos anos 70 todo mundo usava o cabelo bem liso, partido no meio, né? E se você olhar, ele tem vítimas tão diferentes que eu não consigo acreditar que seja exatamente isso. Eu acho que o fato de ter terminado com a noiva que esnobou ele porque era rica e tal é um fato estressor, né? Também não acho que foi o primeiro assassinato dele. Ele matou antes disso. Existem muitos indícios de que ele assassinou com 14 anos. Então eu acho que esse pulo que o pessoal dá, sabe, já descobri a motivação, ele é um pouco irresponsável. É muito importante a gente frisar realmente esse nosso pensamento com relação ao Chico, que é a rejeição da mulher, porque em alguns casos as mortes, como eu disse anteriormente, eram seguidas do estupro e não estupro seguidos de morte. Ou seja, talvez ele estivesse num estágio de simplesmente você não querer o olhar, o julgamento da mulher e simplesmente ter relações sexuais ou não ter, porque em alguns casos ele apenas asfixiava a vítima e ia ao corpo da vítima em várias noites, né? Isso aconteceu com uma jovem, acho de 16 anos, se eu não me engano, que ele abordou ali na Galeria do Rock. Então ele abordou essa menina e asfixiou essa menina. Ele passou a noite inteira com a menina amarrada por um cadastro no pescoço, porque ele se perdeu na mata. Quando a menina já estava exausta, já estava completamente machucada, ela pediu, basicamente implorou para ele não bater mais nela e que ela iria morrer sem questionar ou sem se esforçar para se desvencilhar dele. E ele disse que voltou ao corpo da menina dias depois para abraçá-la, beijá-la e ficar ali com ela. Então, talvez ele tenha sentimentos muito confusos de rejeição com adoração ao corpo feminino, talvez querendo ser uma mulher. E eu acredito que há diversas hipóteses, né, que só quem pode comprovar é o Chico. Por mais que ele era organizado por um lado, ele era desorganizado por outro. Ele deixou muita evidência, né? Ele deixou um rastro muito fácil de ser detectado. Isso, eu acho que isso é um grande indício. Na verdade, não só isso, outras coisas que ele disse, não só para o juiz, como para o delegado e tudo, ele mostra, né, aquele outro traço clássico do psicopata, que é o narcisismo. Então, para mim, ele é um psicopata certinho, sabe assim? Ele mostra todos os traços e essa arrogância, né? E talvez essa arrogância também de achar que está no Brasil e ninguém vai descobrir, porque a gente também tem um pouco disso, né? Porque eu acho que lá fora, acho que você assassinar na China é uma coisa, na Venezuela é outra, e no Brasil é outra, e nos Estados Unidos é outra. Lá existem, eles sabem, eles são muito mais espertos em relação a deixar traços, porque eles sabem que, né? E eles assistem muitos programas lógico que não 100%, nunca você pode ser absoluto falando de assassino em série, mas boa parte deles, né, acompanha esses investigação criminal, CSI e tudo isso, então eles sabem. No Brasil até que mais, né,
Mas tem certos lugares que não, você não vai ter uma cultura relacionada a isso, então o cara pode ser folgado e deixar os traços que ele quiser. Eu acho que ele foi imprudente, eu não acho que ele queria ser pego, não. Eu também acho que ele não gostaria de ser pego, não. Apesar dele ter sido bastante descuidado, ele fugiu, né? Então, eu acho que realmente ele também não gostaria de ter sido pego. Ele queria continuar matando, né? Eu não acho que um cara queria ser pego de jeito nenhum. O psicopata é aquele indivíduo que não é nem doente mental e nem normal mentalmente. O doente mental é muito fácil de ser reconhecido, porque ele delira, ele alucina, ele tem um comportamento muito estranho, que chama a atenção das pessoas, às vezes um comportamento até bizarro, que chama a atenção e ele é reconhecido como uma pessoa estranha. Agora, o psicopata, como não tem essas características de delírios, de alucinações, desse comportamento estranho que as pessoas notam com facilidade, esse indivíduo ele tem um comportamento social como se fosse um indivíduo normal. E foi no dia 13 de julho que as coisas começaram a realmente dar errado para o Francisco. Por volta das 8 da noite, uma mulher que não quis se identificar ligou para contar que tinha sido abordada na estação Pedro II do metrô, lá em janeiro, por um rapaz que estava convidando ela para tirar umas fotos. Ela disse não, dizendo ser casada e que não tinha interesse, mas levou para casa, de acordo com a insistência dele, né, insistentemente, o número do sujeito que tinha abordado no metrô. E, obviamente, a semelhança era incrível com o rapaz que estavam divulgando as fotos e com a abordagem. Então, o número que ela ligou acabou caindo numa empresa de motoboys, né? Ela deu o número para a polícia e a polícia acabou ligando e caindo nessa empresa de motoboys. E esse foi o maior erro do Francisco em dar o número do próprio trabalho para uma de suas vítimas. E no dia seguinte, bem cedinho, a polícia foi lá nessa empresa de entregas, ali na Radial Leste, e mostraram para o dono o retrato falado do acusado. E aí, logo em seguida, o chefe do Francisco falou que não tinha nenhum Patrick trabalhando lá, mas que um funcionário com as descrições físicas do retrato falado tinha pedido demissão 2 dias atrás, apenas com um bilhete ao lado do jornal que mencionava o maníaco do parque. E o bilhete dizia: "Me desculpe, mas tem que ser assim. Obrigado por tudo, meus amigos. Até um dia e que Deus os acompanhe, Chico." Antes de ir embora, o ex-patrão do Francisco comentou com os policiais que o funcionário também tinha sido procurado pela DHPP tempos atrás, pelo desaparecimento da sua ex-namorada, que se chamava Isadora Frankel. E achando bastante esquisito, os policiais investigaram esse desaparecimento e descobriram que o Chico tinha sido acusado de estelionato, mas que foi liberado logo em seguida. O desaparecimento da Isadora não fez parte das acusações. E foi informado pelo suspeito que a Isadora tinha emprestado 3 folhas de cheque para que ele comprasse algumas coisas, e em uma loja de equipamentos esportivos, o Francisco passou o cheque e foi requisitado que ele colocasse no cheque o seu RG. E aí, no calor do momento, ele foi lá e cometeu mais um erro e colocou o próprio RG. Arrogância, né? Ali, sabemos como é o nosso Brasil brasileiro, né? A investigação não foi levada muito a sério, com muito esmero também. Após ele ter sido fichado, foi liberado. E eles não tinham a menor ideia que estavam liberando um serial killer, obviamente. É engraçado que você vê, e não só nesse caso, em muitos casos parecidos, né? Essa falta de comunicação entre os departamentos, entre os crimes, né? Levam a... Cara, tem tanto... Acho que praticamente todo caso que eu li sobre assassino em série, as pessoas podiam ter pego, a polícia podia ter pego o assassino muito antes. Eu acho que o que falta, talvez o que os Estados Unidos tenham a favor deles, que a gente não tem, é que eles têm o VICAP lá, né? Que é o Violent Criminal Apprehension Program, né? Então os caras têm um banco de dados onde todos os crimes são jogados lá. Qualquer pessoa que é fichada na polícia
tem lá as digitais, tem a amostra de DNA, tem tudo isso. Então qualquer caso sem solução é jogado lá no banco de dados, ele te retorna. A gente precisava ter alguma coisa desse tipo, porque é absurda a quantidade de assassinos em série que são pegos por, assim, tá dirigindo acima da velocidade. Aí você vê que o cara tem 30 multas que nunca foram pagas. Aí você vê, nossa, mas esse carro foi visto por vítima tal. Cara, se tivesse uma comunicação universal, né, universal no sentido, assim, de todas as agências, mas lógico que nacional, né, você teria, por exemplo, porque esses caras não cometem, principalmente psicopatas. O primeiro crime nunca é um assassinato, eles sempre começam com crimes pequenos. Um furto aqui, estelionato, um crime muito comumente associado com psicopatas. Então, se a gente tivesse como traçar, né, certas coisas, assim, esse RG com esse retrato falado, whatever, que seja, seria mais fácil. E aí, já com o rosto do Francisco em mãos, né, já com toda a ficha criminal dele, os policiais montaram uma grande operação e chegaram aí para Guaraci, onde ele nasceu e onde a própria família do Chico ainda morava, mas ele não foi encontrado. E essa operação contou com boa parte do país e começou a seguir os passos do Francisco até Amambaí, por exemplo, Ponta Porã, e tinha suspeita que ele tinha andado por países como Paraguai e Bolívia. Tudo isso enquanto outras vítimas entravam em contato com a DHPP de São Paulo. Eu não vou fazer uma análise de cada vítima que ele matou ou estuprou, porque são muitas vítimas e a gente vai ficar com um podcast de 300 horas. Mas a gente trouxe aqui as vítimas mais importantes que realmente fizeram com que o Francisco fosse preso. Mas muitas pessoas entraram em contato com a DHPP para falar que foram assediadas pelo Francisco ou que foram estupradas pelo Francisco, mas tinham vergonha de contar para os familiares e amigos e nunca tinham entrado em contato com a polícia. Então, durante esse meio tempo em que ele estava sendo procurado, muitas pessoas entraram em contato com a delegacia. Eu acho que eles agiram rápido. Sim, eu concordo. Eu acho que demorou um pouco nesse sentido, mas depois que, nossa, os caras foram atrás. Foi definitivamente, uma ação até rápida, né? Depois que o processo de instrução da face do Francisco foi iniciada, e aí sim as buscas começaram a ser feitas. E depois de um vazamento de informações, no mesmo dia o país conheceu o rosto do Francisco. Antes tinham conhecido como retrato falado, mas dessa vez com a foto dele realmente, na esperança de que alguém o reconhecesse, né? E pouco tempo depois também, uma senhora entrou em contato com a delegacia dizendo que a sua filha, em 94, havia sido violentada pelo Chico e que ela era amiga do Chico de um grupo de patins que ela frequentava. E disse ainda que tinha um vídeo do rapaz. E quando os policiais interrogaram a menina, descobriram que por 2 anos eles participaram de um grupo chamado Night Rollers e que em 4 de julho de 94 o Chico a convidou para ir com ele na casa de um irmão pegar um dinheiro antes que eles fossem patinar. Eles entraram em um ônibus por 25 minutos e desceram na Imigrantes. E o Francisco disse que se eles entrassem pela mata ali do Parque do Estado, chegariam mais rápido na tal casa. Mas mata dentro, o Chico começou a violentá-la de diversas formas. Deu soco em sua cabeça, fez a ameaça e percebeu que ela estava meio grogue. Tentou que a moça fizesse sexo oral nele, mas assim que ela teve a oportunidade, ela mordeu o órgão sexual do Francisco e saiu correndo a tempo de ouvir juros de amor como: "Eu te amo, você sabia que o que eu mais queria era ter um filho com você" e tal. Cláudia, você acredita que esse episódio com essa amiga de patinação tenha sido algum estressor ou algo do tipo para que ele começasse a matar e eventualmente demonstrar sua psicopatia? Eu acho que psicopatia não, porque ele nasceu psicopata. Mas é um gatilho, né? Existe essa teoria de que ele tinha muito medo de ser impotente, de que isso... Depois ele começou a ter dor, né, na relação sexual. E aí você começa a criar numa pessoa que já é
a tempestade perfeita, né? Ele já é o psicopata. Ele já tem, sabe, essa predisposição, não sei o quê. E aí você tem eventos traumáticos que numa pessoa normal, tipo, iam passar. A pessoa vai se recuperar, faz um pouco de terapia. Lógico que tem suas feridas, como todo mundo tem, mas que não sairia matando. Eu acho um estressor e eu acho que é uma coisa que mexe muito psicologicamente, né? As agressões sexuais, os traumas sexuais mexem muito com a nossa psique, mais do que alguns outros, mais do que físicos, né? Então você tem razão em apontar isso como um fator de extrema relevância, pelo menos pra mim. Eu acho bem óbvio isso. Eu acho que essa coisa de ter da misoginia, ela tem muito a ver com essas duas coisas, né? E o trauma sexual. Agora, a questão da tia, a gente não vai saber nunca, né? Se é verdade ou não. Nunca. Mas parece específico demais. Você não sente? Pra ser uma invenção, né? Mas é uma coisa para se pensar, que aceitar a palavra de um psicopata nunca é uma boa ideia. Então, é possível ter sofrido esse abuso? É. Mas também é muito possível que não. Nossa, foi uma coisa consequente, porque depois aquelas cenas que aconteceu, então ela começou a me satisfazer. Eu me masturbava muito nesta época. Se masturbava pensando naquela morte? Naquela cena, anteriormente, né, no início ao fim, tudo, detalhava na mente tudo aquilo. Eles conseguiram um vídeo do Chico dando uma entrevista do Night Rollers, né? Falando sobre patinação, e como eles sabiam que a prima da Raquel tinha ouvido a voz do Chico no telefone, eles foram na casa da prima da Raquel e mostraram para ela a voz do Chico, e ela reconheceu essa voz. Ela disse que era muito parecida com a voz que estava ao telefone com a prima. E no dia seguinte, ao reconhecimento da voz do Chico, o ex-patrão do suspeito encontrou uma identidade queimada dentro do vaso sanitário entupido da empresa, que pertencia a uma das vítimas, que era a primeira vítima que nós falamos aqui no podcast, a Selma Ferreira de Queiroz. E finalmente tinha uma prova que ligava o Chico aos assassinatos. Vamos agora fazer um apanhado. As provas técnicas para a comprovação das suspeitas do Chico seria o esperma, porém o resíduo encontrado no corpo da Selma não era suficiente para fazer um exame de DNA, e a coleta de resíduos, que a polícia de São Paulo não recolheu, ou seja, eles teriam que recolher, mas acabaram não recolhendo. E a prova mais contundente era o vídeo da amiga de patinação do Chico e a prima da Raquel reconhecendo a voz ao fundo. E agora, obviamente, a identidade da Selma, que foi encontrada porque uma costela bovina tinha obstruído o vaso sanitário da empresa. Ele é uma pessoa que engana muito bem, por isso que não entra na minha cabeça por um minuto essa história de nossa, Deus, ai meu Deus, Deus vai me perdoar, eu estava agindo. Não, ninguém, não dá pra cair nessa, né? Porque ele é um psicopata, você não se acredita, não se confia em psicopatas, é simples assim, né? Não importa o que ele tá falando lá. Eu concordo plenamente. E se você reparar, agora que a gente tá caminhando com essa história dele, a gente percebe que tudo que ele fala é pra ludibriar as vítimas e principalmente pra coisas a seu favor, né? Então eu concordo plenamente que um psicopata, ele não tem como você acreditar fielmente no que ele fala. Mas voltando aqui, mais vítimas entraram em contato com a DHPP para denunciar o Francisco e contar que tinham sido estupradas por ele. E um repórter do jornal Grande ABC descobriu que um travesti morou com o Francisco por 1 ano. O travesti, que trabalhava nas ruas, revelou que a personalidade do Chico só conseguia ter satisfação sexual, por um exemplo, quando fosse penetrado. Muito parecido com o depoimento de algumas vítimas, que descreviam que o ato sexual com o Francisco era de modo que ele pedia para que enfiassem dedos no ânus dele. Ou seja, para ele tentar ter um prazer sexual com aquelas mulheres, ele precisava desse tipo de introdução. Então, de acordo com esse travesti que morou com o Chico, ele tinha fimose e problemas no pênis, causando forte mau cheiro.
e que ele negava fazer sexo oral no Chico. E essa também foi uma característica muito confirmada por algumas das vítimas. Inclusive, uma delas chegou a vomitar no pênis do acusado. Então, seria o problema genital misturado com a rejeição das mulheres que o levou a matá-las? Como você disse, existem estágios dos psicopatas, né? Muitos especialistas também defendem isso, que o psicopata, até ele chegar na fase da morte, né, de matar uma pessoa, ele passa por todas as outras etapas de estelionato, como você falou, e aí para estupro, e só em seguida ele chega nesse momento de querer matar as vítimas. Então, será que seria isso? Uma forma também de colocar assim, em dúvida essa coisa, se ele morou mesmo, se ele teve essa relação, esse namoro, né, com a Taina. Então, dá pra ver assim, o ódio por ele mesmo, pela homossexualidade, né? É muito forte nele isso daí. Eu acho que sim. Eu acho que nunca um assassino em série tem, né? Eu sei que não foi nem o que você falou, mas eu acho legal deixar claro. Nunca tem uma motivação só, né? É sempre vários rios violentos que se convergem para dar esse impulso e pro cara entrar nisso e não parar mais. Mas definitivamente, para mim, essa misoginia, ela vem de uma homossexualidade muito mal trabalhada aí, né? Se houve de fato esse abuso e esses traumas, é mais combustível para esse tipo de coisa, né? Eu acho que sim, eu acho que tudo isso contribui muito. E é aquela coisa que eu falei antes, né? Que talvez numa pessoa com a psicologia normal não teria levado ao cara se transformar num assassino em série. Mas no caso de um psicopata, que nasceu assim, ele nasceu psicopata, né? Aí já são fatores que são só empurrões, né? Porque você tem psicopatas que nunca chegam a matar, que manipulam, que vivem uma vida meio de manipulação e mentira, e duas faces, aquela coisa toda, né? A face social e a face escondida, tem tudo isso, mas para levar a matar, mesmo num psicopata, você precisa de um empurrão a mais. Eu acho que definitivamente sim. Eu lembro muito, quando eu estudo o caso dele, eu penso muito no Bundy, mas a coisa da homossexualidade eu penso muito no John Wayne Gacy. E agora dando uma atualização aqui, que no dia 28 de julho mais 2 corpos foram encontrados. Eles estavam de bruços e em estado avançado de decomposição, assim, só para falar um pouco do que eu já tinha mencionado antes, que a polícia deveria ter averiguado melhor a mata. E no dia 4 de agosto, as buscas pelo Francisco foram cessadas. Ainda em Guaraci, a divisão lá de São Paulo descobriu por uma expedição extraordinária do Jornal Nacional que o Francisco de Assis Pereira tinha sido preso lá em Itaqui, no Rio Grande do Sul. 23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número 1 da polícia está na cadeia em São Paulo. Francisco de Assis Pereira usou o nome falso, mudou o rosto, foi parar na fronteira do Brasil com a Argentina, mas acabou preso, denunciado por um pescador. O Chico confessou aos 2 delegados que tinha muitos pesadelos e uma perversão grande dentro de si. Porém, ele negou todas as acusações, tanto dos assassinatos quanto dos estupros. E no dia 7 de agosto, ele decidiu contar como e onde matou todas as suas vítimas, inclusive a suposta namorada, que era Isadora Frenkel, que ainda estava desaparecida. O Chico ele se dispôs a levar a polícia até o local do crime. Uma coisa interessante que o juiz falou pra gente é que... Porque quando prenderam ele, surgiram algumas histórias, surgiram esses relatos dessas meninas, foram abordadas, é lógico, mas também surgiram boatos de mulheres que, em teoria, foram estupradas por ele, mas não assassinadas. E ele falou para o juiz. E ele não tinha, e eu acredito nele por um motivo, ele não tinha nada a perder ou ganhar com essa afirmação. Ele simplesmente falou, olha, essas daqui estão mentindo. Porque nenhuma mulher, e essa frase não sai da minha cabeça, tá? Já faz 2 anos a entrevista, eu acho, não, 1 ano e meio da entrevista, mas não sai da minha cabeça. Ele falou pro juiz, nenhuma mulher que entrou no mato comigo saiu viva. Então, sabe, ele já ia pra prisão, ele não tinha por que
negar esses outros crimes, sendo que ele já estava indo preso por crimes muito piores. Então isso me deixou essa frase, eu nunca vou esquecer em relação Realmente, são informações muito marcantes do Chico. Mas o que a gente não pode deixar de esquecer também é que ele tinha tendências à homossexualidade e talvez ele não quisesse confessar esses crimes por causa da intenção de esconder os pedidos estranhos na cabeça dele, de, por exemplo, inserir os dedos no ânus dele e tal. E talvez ele não quisesse que as pessoas soubessem desse tipo de coisa. Então, ele não confessando esses crimes das vítimas que estão vivas, transformasse ele em uma pessoa mais máscula, não sei, ou que as pessoas não soubessem do que ele realmente gosta sexualmente falando. Isso é numa cabeça de um psicopata, né? Não sei. Todos nós estamos aqui supondo, porque a gente não sabe quando ele mente e quando ele diz a verdade. Tanto que se casou com uma mulher na prisão. E isso pra mim é uma coisa que mostra essa insistência nele, nessa narrativa de querer mostrar uma heterossexualidade que não tem lá, né? Você pode conviver em sociedade hoje normalmente? Tenho plena certeza disso. Eu não me acho normal. A palavra me convence de ser uma pessoa normal. A palavra de Deus me convence. Hoje o Chico ele permanece preso em São Paulo e foi condenado a mais de 280 anos de prisão pelo assassinato de 10 mulheres e pelo estupro de outras 9. Em 2000, ele foi dado como morto depois de uma rebelião na casa de custódia de Taubaté, mas ele ainda estava vivo após os ataques. Em 2018, completou 20 anos de sua pena e está estimado aí que ele seja colocado em liberdade em 2038. E de acordo com o G1, o Ministério Público quer submeter o Francisco a alguns exames de sanidade mental para que ele seja mantido em um hospital psiquiátrico, para ele ser um risco à sociedade após ser diagnosticado com psicopatia. Até hoje, o Francisco de Assis Pereira é recordista de cartas de admiradores em seu presídio, recebendo até pedidos de casamento. Então tá aqui um trecho de uma das cartas. Eu não sei o que fazer para te distrair, mas eu tenho uma ideia. Primeiro, quero te dizer que te desejo todas as noites. É muito bom. Te acho gostoso, meu fogoso. Você está juntinho comigo dentro do meu coração. Depois que chego em casa, queria você de corpo e alma, te amando. Te quero de qualquer jeito. Eu te amo do fundo do meu coração. Não perca a esperança. Acredite em Deus, porque algum dia a gente vai se encontrar. Sei do seu comportamento doentio, por isso quero que fique calmo. Então, essa é uma das cartas enviadas pro Francisco na prisão. Muitas mulheres começaram a admirar o Francisco pela beleza dele. Eu, particularmente, não o acho bonito, mas na década de 90 ele tinha alguns trejeitos que algumas mulheres gostavam. Então, muitas mulheres acabaram se apaixonando por ele, por um homem psicopata, doente, que violentou 19 mulheres. Eu não vou nem falar nada. Assim, eu acho que o meu julgamento e a minha ideia já está mantida por todo esse podcast. E aqui eu os apresento. Este realmente é o maior serial killer da história do direito penal brasileiro. E é isso, gente. Nós chegamos ao fim do primeiro episódio do Cena do Crime. E eu tô muito feliz, de verdade, porque foi uma loucura minha começar esse podcast completamente sozinha. E eu só quero agradecer a vocês por ouvirem até o fim e dizer que pra mim tá sendo apaixonante trabalhar com podcast. Então, muito, muito obrigada por você ter ouvido até aqui. E eu queria agradecer também especialmente aos podcasters do Clube da Luluzinha Podcast, lá do Telegram, que me ajudaram a construir esse podcast. Então, sem elas, provavelmente ele não estaria upado. E eu queria agradecer também a Cláudia Lemes, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui nesse finalzinho. Ela teve uma mentoria para fazer agora, então eu peço desculpas já pra menina que estava esperando a Cláudia. Me desculpa, fui eu que a atrasei. E queria também agradecer a Cláudia por essa participação. Foi um pedido feito às pressas que ela super atendeu e super entendeu, então muito obrigada. E eu queria deixar também um lembrete da bibliografia dos livros que a gente leu,
dos filmes que nós indicamos, dos episódios de série que nós indicamos e dos canais de YouTube, principalmente da Cláudia Nemes, que é o Serial Chicks, visitem. Eu vou deixar em algum dos posts nas redes sociais. Então você pode encontrar a gente no Twitter, que é @CenaDoCrimeCast, no Instagram, que é @CenaDoCrimePodcast, e no Facebook, que é Cena do Crime. Então lá você vai poder dar uma olhada na bibliografia que a gente usou, tá? E a gente vai colocar todos os vídeos que nós tiramos, os áudios daqui, né? Porque a maioria dos áudios que foram colocados do Francisco não são nossos, então... aliás, nenhum deles são nossos. Então, a gente vai deixar tudo lá bonitinho pra vocês saberem de onde a gente tirou. E mandem pra gente também pelas redes sociais o que vocês acharam e principalmente quais são os crimes e assassinatos que vocês gostariam de escutar aqui no Cena do Crime. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. E até a próxima. Passem pela faixa amarela mais uma vez e depois a gente se vê. Fim da investigação. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e passa para a próxima investigação.